Boa noite a todos. Boa noite a vocês que vieram nos visitar, sejam bem-vindos. A vocês que nos acompanham através da TV Foto Bruno, obrigado por deixar que a gente adentre sua casa, levando um pouco da política de Álvares Machado. Boa noite aos nobres edis. Havendo número legal, essa presidência declara aberta a 25ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado. Solicito a todos que se postem adequadamente para a execução do hino nacional e hino do município. machadense trabalhar pelo bem-estar da nossa cidade e pedir a Deus que ela tenha um futuro cheio de paz.
Machado, cidade benquista, Álvares Machado, orgulha o paulista, seu povo tão nobre, não tem separação, quer rico, quer pobre, possui bom coração. Sejamos bem unidos por toda a eternidade, amando esta terra, esta linda cidade, e orgulhosamente clamando diremos: somos machadenses de verdade. Que o preconceito a nós não atinja, que o nosso amor sincero não finja, que São José como nossa proteção interceda a Jesus para nossa salvação. Que São José como nossa proteção interceda a Jesus para nossa salvação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª Sessão Ordinária do 2º Ano Legislativo da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado. Realizado ao primeiro dia do mês de setembro de 2014, às 20 horas, sob a presidência da vereadora Francis Policati, secretariada pelos vereadores Chiquinho do PT e Pedrinho do Coral, com a presença dos demais vereadores, conforme livro de registro próprio. Foram iniciados os trabalhos com a execução do hino nacional e hino do município. Leitura da ata da sessão anterior, que após colocada em discussão, foi feita votação, sendo aprovada por unanimidade. Expediente. Foram apresentadas as seguintes matérias. Expediente de terceiro. Requerimento de número 350 ao 358, de autoria diversa, aprovados por unanimidade. Moção número 42 e 43, de autoria diversa, aprovados por unanimidade. E indicações de 264 ao 279, que foram encaminhadas aos seus destinos, com exceção a de número 273, que foi retirada pelo autor. Palavra no expediente. Inscrito o vereador Chiquinho do PT, que se reportou ao fato da Diretoria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer promover desconto integral do dia de trabalho, do dia do trabalhador em folha de pagamento dos professores que acompanham filhos ou familiares ao médico, por algumas horas, propondo outro sim que fosse oficiado ao Poder Executivo, solicitando informações quanto aos nomes dos professores que tiveram tal desconto, sob egíde de qual legislação foi feito os descontos. Essa é a possibilidade de ressarcimento dos valores descontado, havendo manifestações de apoio pelos edis Franz Policati, Cabreira, Nelson do Roque. Sendo em seguida o pedido aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Projeto de lei número 22, de autoria do vereador Chiquinho do PT, Franz Policati, Pedrinho do Coral, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão. Projeto de lei número 23, de autoria dos vereadores Chiquinho do PT, Franz Policati, Pedrinho do Coral, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão. Projeto de lei número 24, de autoria dos vereadores Chiquinho do PT, Franz Policati, Pedrinho do Coral, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão. Projeto de lei número 25, de autoria dos vereadores Chiquinho do PT, Franz Policati, Pedrinho do Coral, foi retirado da pauta a pedido dos autores. E projeto de lei complementar 4, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade em primeira discussão. Explicação pessoal. Inscrito o vereador Chiquinho do PT, que às 20 horas e 57 minutos assumiu a tribuna e fez colocações atinentes aos projetos de lei de sua autoria, bem como a requerimento e indicações parabenizando ulteriormente a Comissão Municipal de Esportes
pelo sucesso alcançado no Festival de Pipas, recém-realizado, havendo manifestações da nobre Edil Franz Policati. Às 21h12, a vereadora Franz Policati assumiu a tribuna e teceu comentários e explanou sobre os requerimentos e indicações de que foi signatária. E às 21h25, o vereador Ariel Pontes se pronunciou sobre as questões que envolvem o fornecimento de energia elétrica pela Energisa e água e esgoto pela Sabesp, e teceu comentários sobre os requerimentos e indicações que apresentou na data de hoje, terminando seu pronunciamento às 21h38. Tribuna livre, usada por Guilherme Bortolucci Cabreira, representante do Círculo Católico Estrela da Manhã, explanando sobre a festa das crianças a se realizar no mês de outubro de 2014. Encerramento do trabalho, nada mais havendo a ser tratado, a senhora presidente, às 21h45, agradeceu a presença de todos, comunicou que a próxima sessão ordinária será no dia 8 de setembro de 2014 e declarou encerrada a presente sessão, lavrando-se esta ata que, se aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. A ata da sessão anterior em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura do expediente recebido do Poder Executivo. Ofício número 607/2014, assunto: resposta ao requerimento número 320/2014 dos vereadores Chiquinho do PT, Franz Policati e Pedrinho do Coral. Motivos pelos quais o Bradesco não foi notificado e multado pela falta de cadeiras nas filas. Senhora Presidente, cumprimentando, venho pelo presente em resposta ao requerimento número 320/2014, de autoria dos vereadores Luiz Francisco Boig, Franz Policati e Pedrinho do Coral, informar que nosso fiscal, o senhor José Camargo Teixeira, esteve na agência bancária do Bradesco no dia 22 de 8 de 2014, em contato com a gerente senhora Silvia. A mesma informou que a agência conta com 8 cadeiras para espera e já foram adquiridas mais cadeiras que se encontram na agência, sendo que a instalação das mesmas será em breve, juntamente com o sistema de chamada por senha. Atenciosamente, Prefeito Municipal Horácio César Fernandes. Ofício número 608/2014, assunto: resposta ao requerimento número 337/2014, autoria dos vereadores Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT e Franz Policati, se há previsão de projeto Melhor Caminho em estradas rurais. Senhora Presidente, cumprimentando-a, venho pelo presente, em resposta ao requerimento número 337/2014, de autoria dos vereadores Pedro da Silva Oliveira, Franz Policati e Luiz Boigues, informar, segundo o diretor de Agricultura, que o mesmo irá realizar uma vistoria no local e apurar qual as necessidades para a referida estrada. Atenciosamente, Prefeito Municipal Horácio César Fernandes. Ofício número 609/2014, assunto: resposta ao requerimento número 342/2014, autoria dos vereadores Chiquinho do PT, Franz Policati e Pedrinho do Coral. Como anda o processo para a inclusão de 80 servidores em plano de saúde? Senhora Presidente, cumprimentando-a, venho pelo presente, em resposta ao requerimento número 342/2014, de autoria dos vereadores Pedrinho do Coral, Franz Policati e Luiz Francisco Boigues. Informar que o processo para a inclusão de servidores no plano de saúde encontra-se em fase de estudo. Atenciosamente, Prefeito Municipal Horácio César Fernandes. Ofício número 610/2014, assunto: resposta ao requerimento número 344/2014, autoria dos vereadores Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Franz Policati. Qual os motivos não foi instalado o PROCON no município? Senhora Presidente, cumprimentando-a, venho pelo presente, em resposta ao requerimento número 344/2014, de autoria dos vereadores Pedrinho do Coral, Franz Policati e Luiz Francisco Boigues. Informar que ainda não foi iniciado o processo de instalação do PROCON em nosso município,
datada às dificuldades financeiras. Atenciosamente, Prefeito Municipal Horácio César Fernandes. Ofício número 611. Resposta ao requerimento 349 do vereador Carlos Pistaria. Os motivos pelos quais não foi designado equipamentos para os bairros Panorama e Parque dos Pinheiros. Informo que ainda não foi designado equipamento para o Jardim Panorama e Parque dos Pinheiros por motivo de excesso de serviços e necessidade de manutenção de certas máquinas. Ofício 618, em resposta ao requerimento 329 do vereador Ariel. Se a previsão de calçadas na rua Ari Barroso com a Avenida das Américas. Informo que, segundo o diretor de obras, que não existe previsão de execução de calçadas na rua Ari Barroso, confluência com a Avenida das Américas. Pela ordem, senhora presidente, gostaria de fazer um breve comentário a respeito dessa resposta. Me parece haver uma amnésia na cabeça de quem respondeu isso aqui. Desde o ano passado ficou acordado que seria feito plantio de grama no local e logo em seguida o calçamento. Então, só deixar registrado o meu repúdio a essa resposta. Muito obrigado. Ofício 617, em resposta ao requerimento 310, dos vereadores Pedrinho do Coral, Franz Policato, Chiquinho do PT e Nelson do Roque. Solicita informações sobre reparos em estrada rural. Informamos que, segundo o diretor de obras, a estrada rural que demanda ao bairro Santa Luzia, o trecho entre a estrada vicinal até as duas pontes já foi valeteado para levantar a estrada e colocado cascalho em todo o trecho. Ofício 618, em resposta ao requerimento 308 dos vereadores Pedrinho do Coral, Franz Policato, Chiquinho do PT. Qual a previsão de reparos à rua Aimarás com a rua Aimorés? Informamos que, segundo o diretor de obras, que os reparos na rua Aimarás já foram executados. Ofício 615, em resposta ao requerimento 299 dos vereadores Franz Policato, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Quais os motivos da paralisação das obras do PSF do Jardim São José? Informamos que, segundo o diretor de obras, que as obras do PSF do Jardim São José já foram retomadas. Ofício 614, em resposta ao requerimento 298 dos vereadores Nelson do Roque, Franz Policato, Pedrinho do Coral e Chiquinho do PT, quando será iniciada a construção da passagem do Jardim Santa Eugênia. Informamos que, segundo o diretor de obras, que a segunda fase da construção de travessia entre o Jardim Santa Eugênia e Jardim Mário Mauro, ou seja, pavimentação e iluminação, dependerá de uma nova licitação. Só uma palavra, não era essa a resposta que nós queríamos. Nós queríamos saber quando é que vai iniciar, e não que está dependendo de uma nova licitação. Assim como nós já levamos também a solicitação de se colocar mais terra no local, porque ficou um declive muito acentuado. Então, que tem que ter uma nova licitação, todos nós sabemos, mas quando essa licitação vai acontecer? Pode acontecer amanhã, como pode acontecer daqui a 2 anos. Então, vamos refazer essa licitação solicitando prazo. Até quando? Porque quando essa Casa de Leis, em comum acordo com todos os vereadores, nós decidimos encaminhar o recurso, destinar o recurso para essa travessia, já havia-se a promessa, o prefeito já havia dito que tinha conseguido recursos para fazer a licitação. Então, o que ficou combinado? Que nós estaríamos encaminhando dinheiro para agilizar a licitação e assim concluir logo a obra. Então, cadê esse dinheiro que já tinha conquistado? Só uma parte também. Eu tive até conversando com o Horácio também do risco que estava correndo de perder aquela obra. Porque realmente ficou num nível onde que a água deve estar, se der uma chuva forte, vai passar por cima ou vai ser quase passar por cima daquela obra. Então corre o risco de perder aquela obra. Eu falei, Horácio, põe mais pelo menos 1 metro de terra, 2 metros de terra, para dar uma segurada lá. Ele falou que ia fazer isso, porque ele falou, não tinha se atentado ao risco de perder aquela obra. Até se os nobres pares forem reparar a obra, ao lado do tubo já tem erosões. Então, ele ficou raso, a terra ficou rasa sobre o tubo, e ele ficou um declive muito acentuado, e o escoamento de água está acontecendo por cima do tubo. Se nós pegássemos realmente uma semana aí com torrentes fortíssimas, com certeza a gente ia perder aquilo tudo, quase 400 mil que foi aplicado ali. Então, quando é que será feito?
Ofício 627. Cumprimentando, venho nessa oportunidade encaminhar os balancetes das receitas e despesas do mês de julho de 2014. Tem que ler o número do processo relativo a 2012. Maria. Processo número do Tribunal de Contas 16.53.026 de 2012. Relator, Dr. Dimas Eduardo Ramalho. Contas Prefeitura Municipal, referente, data de atuação 9/1/2012. Prefeitura Municipal de Álvares Machado. Será encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento para parecer. Projeto de Lei número 30, 2014, dispõe sobre a criação de empregos públicos de provimento efetivo e da outras providências. Projeto de Lei 30 de 2014 será encaminhado às comissões competentes. Projeto de Lei número 34, autores Chiquinho do PT, Franz Policato, Pedrinho do Coral. Assunto: obriga a divulgação de telefone de emergência para atendimento à população quanto a problemas na rede de iluminação. Projeto de Lei 34 de 2014 será encaminhado às comissões competentes. Projeto de Lei número 35, autor Festo. Assunto: denomina estradas rurais. Projeto de Lei 35 de 2014 será encaminhado às comissões competentes. Passaremos agora à leitura do expediente recebido pelos vereadores. De terceiros. Ministério da Saúde. Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde de Álvares Machado. Programa: pagamento de programa de requalificação de UBS. Valor bruto: R$60 mil. Álvares Machado, 2014. Ofício número 34 de 2014. Prezada senhora, em atendimento ao ofício número 109 de 2014, de 19/8/2014, temos a informar que a falta de água no dia 17/8/2014 foi por motivo da execução da primeira etapa das obras de adequações e melhorias no sistema de armazenamento e distribuição de água deste município. Informamos que no próximo domingo, dia 7/9/2014, iremos executar a segunda etapa, com a interligação do reservatório apoiado de 750 mil metros cúbicos, com o reservatório semi-enterrado de 400 mil metros cúbicos, porém com menor impacto, e a última etapa será executada no final do mês de setembro de 2014. Informamos ainda que faremos divulgação com carro de som pelos bairros da cidade na véspera e no dia da execução dos serviços. Desde já agradecemos a atenção e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, gerente setor de Álvares Machado, administrativo Cícero Aparecido Engel. Pela ordem, senhora presidente, gostaria de uma cópia do documento. Solicito ao diretor legislativo que tire uma cópia para todos os vereadores. Presidente prudente, dia 4 de setembro de 2014, ofício 630 de 2014. Referência ao ofício 016/2014, datado de 21 de agosto de 2014, de autoria desse nobre vereador, sobre implantação do sistema de esgoto no distrito de Coronel Goulart. Excelentíssimo senhora vereadora, em atenção ao ofício em referência, informamos que foi enviado à Câmara Municipal de Álvares Machado, em junho de 2014, cópia do projeto de implantação do sistema de esgotos sanitários do distrito de Coronel Goulart. Em 16/7/2014, foi publicado no jornal O Imparcial o edital
vide cópia anexa da desapropriação da área para execução da estação elevatória de esgoto. Em 21 de agosto, encaminhamos à Prefeitura os documentos necessários, declarações e certidões para o andamento do processo junto aos órgãos reguladores e fiscalizadores. Sendo só para o momento, reiteramos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, gerente de Departamento Distrital de Presidente Prudente, engenheiro Paulo Roberto S. Converso. Senhor presidente, por favor, pedimos umas cópias também, por favor. Solicito ao diretor legislativo que tire uma cópia para cada vereador. Passaremos agora a leitura do material apresentado pelos vereadores. Requerimento. Requerimento 359. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quais as providências já foram tomadas visando ampliar o atendimento do projeto Guri em nosso município. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 359 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 360. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há planos de ampliação do projeto de estridância para o Jardim Bela Vista e conjunto habitacionais da CDHU. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 360 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 361. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há planos de implantação no município de academia para pessoas com necessidades especiais. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 361 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 362. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há planos de implantação de passeio público para acesso da comunidade do Jardim Bela Vista, Jardim Santa Eugênia e Cobre Cris para a nova unidade de ensino do SESI. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 362 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 363. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há planos de efetivar melhorias no ponto de ônibus na Avenida da Amizade, acesso ao Jardim Horizonte. Requerimento 363 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 364. Na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há planos de implantação de academia da terceira idade no Jardim Nossa Senhora da Penha. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 364 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 365. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há programação de eventos públicos comemorativos ao Dia da Árvore, neste mês de setembro. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 365 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 366. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quando serão recapeadas as vias do Jardim Horizonte. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 366 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 367, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existem providências tomadas visando a criação e implantação do centro de eventos em nosso município. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 367 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 368. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado o expediente à Sabesp, solicitando que se segue. Como se encontra a situação do abastecimento de água em nosso município? Frente à falta de chuvas, e se a Sabesp tem planejamento voltado a evitar racionamento de água? Vereadores Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral, Francis Policati e Nelson do Roque. Requerimento 368 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 369. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue os motivos pelos quais as reuniões do Conselho Municipal de Trânsito não estão sendo realizadas. Vereadores Chiquinho do PT, Francis Policati, Nelson do Roque e Pedrinho do Coral. Requerimento 369 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 70. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos pelos quais a rua Jerônimo Soares de Azevedo não consta no mapa oficial do município. Vereador José Carteiro. Requerimento 370 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 371. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos pelos quais não existe iluminação pública em todos os postos do Jardim Cobral. Vereador José Carteiro. Requerimento 371 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 372. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe projeto para a colocação de pedras sextavadas na estrada da Fazendinha, ao lado do residencial Misobe. Vereador José Carteiro. Requerimento 372 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 373. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue quando serão retomadas as obras da creche Jardim Primavera. Vereadores Francis Policati, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Requerimento 373 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 374. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue quando serão cascalhadas as ruas do residencial Arthur Boigues. Vereadores Francis Policati, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Requerimento 374 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 375. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue se há previsão de implantação da rede de iluminação pública ligando Chacras Cobral à SP 501. Vereadores Francis Policati, Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT e Nelson do Roque. Requerimento 375 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 376. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue se há a previsão de implantação de mais um posto de iluminação pública na rua 9 de Julho, Jardim Irene Bressan.
Vereadores: Pedrinho do Coral, Franz Policati, Nelson do Roque e Chiquinho do PT. Requerimento 376 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Solicito ao diretor legislativo que faça um ofício a Caiuá solicitando um orçamento para a implantação desse poste, para que a gente possa apresentar ao prefeito, da mesma maneira que nós fizemos uma cotação, um orçamento da entrada do Jardim Cobral. Requerimento número 377. Requer a mesa na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue envio de cópia do projeto e da planilha de custo atualizada das obras de pavimentação das ruas do Jardim Horizonte. Vereadores: Franz Policati, Nelson do Roque, Chiquinho do PT e Pedrinho do Coral. Requerimento 377 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 378. Requer a mesa na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue. Qual a previsão de entrega das obras de construção da creche do distrito de Coronel Goulart? Vereadores: Franz Policati, Pedrinho do Coral, Nelson do Roque, Chiquinho do PT. Requerimento 378 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 379. Requer a mesa na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe como se encontra o processo que visa a implantação de sistema de galeria de águas pluviais em área ao fundo, onde se encontra em construção o PSF do Jardim São José, confluência das ruas Jasmim Batista e José de Alexandre no Jardim Piccioni. Vereadores: Pedrinho do Coral, Franz Policati, Chiquinho do PT e Nelson do Roque. Requerimento 379 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 380. Considerando que muitos municípios têm investido na melhoria da iluminação pública com maior capacidade e menos consumo, como é o caso das lâmpadas de LED, requer a mesa na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há previsão de se efetivar investimentos dessa natureza em nosso município, especialmente na área central. Vereadores: Franz Policati, Pedrinho do Coral, Nelson do Roque e Chiquinho do PT. Requerimento 380 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 381. Requer a mesa na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe nas unidades básicas de saúde do município equipamento de ultrassom e médico especialista para atendimento à nossa população. Vereador José Carteiro. Requerimento 381 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura das moções. Moção número 44. Os vereadores que esta subscrevem requerem que, após tramitação regimental, que seja apresentada a moção de aplauso ao atleta de karatê Gustavo Furuiti Fernandes, que se sagrou recentemente campeão pan-americano, representando nossa região, estado e país em Sucre, no Peru. Tal homenagem se dá em função do desempenho excepcional de um atleta que já vem se destacando ao longo dos últimos tempos, se constituindo em orgulho para sua família e para a família machadense. Vereador Carlos Cabreira. Moção 44 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Moção número 45, retirada pelo autor. Moção 46. Os vereadores que esta subscrevem requerem que, após tramitação regimental, que seja apresentada a moção de aplauso ao padre Fernando Henrique Guirado pelo sucesso alcançado no evento Peregrinação Rural São João Paulo II com o tema Sou Peregrino do Amor, realizada no período de 18 a 31 de agosto de 2014, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Panorama, Parque dos Pinheiros.
Tal homenagem é justa e oportuna, haja visto o sucesso alcançado na peregrinação por diversos bairros da zona rural de nosso município, levando a imagem peregrina de São João Paulo II e realizando santas missas. Requer-se outro sim que seja dado conhecimento da presente moção ao Padre Fernando Henrique Guirado. Vereadores: Franz Policati, Nelson do Roque, Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT. Moção 46 em discussão. Nós colocamos à disposição de todos os vereadores para que possam subscrever. Em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura das indicações. Indicação número 280/2014. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente a providência seguinte: reforma urgente das traves do campo de futebol do Parque dos Pinheiros, que se encontra bastante degradadas. Sala das Sessões, 8 de setembro de 2014. Vereadores: Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral, Franz Policati e Nelson do Roque. Indicação número 281/2014. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente a providência seguinte: remanejamento dos postes detrás dos gols do campo de futebol do Parque dos Pinheiros, visando a colocação de telas de proteção atrás dos gols em ambos os lados. Sala das Sessões, 8 de setembro de 2014. Vereadores: Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral, Franz Policati e Nelson do Roque. Indicação número 282/2014. Indica ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando a sinalização adequada na rua Fernando Costa, com a Monsenhor Nakamura, dando o volume de pedestre no local, por ser área perto de escola, posto de saúde e supermercado Lian, e, portanto, suportar intenso tráfego de veículos e pedestres. Sala das Sessões, 8 de setembro de 2014. Vereadores: Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, Franz Policati e Nelson do Roque. Indicação número 283/2014. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando realizar estudos para a substituição das pontes de madeira da zona rural, onde houver viabilidade técnica para tal, por tubos de concreto, a fim de dar maior segurança ao tráfego de veículos e pedestres, bem como minimizar o custo de manutenção para o município. Sala das Sessões, 8 de setembro de 2014. Vereadores: Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, Franz Policati e Nelson do Roque. Indicação número 284/2014. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando efetuar tampas-buraco na rua Chavantes, Jardim Bela Vista, dando o estado precário do leito carroçável da via. Sala das Sessões, 8 de setembro de 2014. Vereadores: Pedrinho do Coral, Franz Policati, Chiquinho do PT e Nelson do Roque. Indicação número 285/2014. Considerando a reivindicação dos moradores da rua Júlio Prestes, quanto à necessidade de colocação de pedras sextavadas no final da via, indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando efetivar a melhoria supracitada. Sala das Sessões, 8 de setembro de 2014, vereador Zé Carteiro. Indicação número 286/2014, considerando a reivindicação dos moradores da rua Presidente Prudente, quanto à necessidade de pintura de faixa amarela a partir do número 20 até onde for necessário, inclusive colocando placas indicativas. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando efetivar a melhoria supracitada. Sala das Sessões, 8 de setembro de 2014, vereador Zé Carteiro. Indicação número 287/2014, considerando que muitas lâmpadas do Jardim Panorama Parque dos Pinheiros precisam ser substituídas e outros sim, Mister se faz a implantação de iluminação pública do Jardim Panorama até o acesso à SP 501, para maior segurança e conforto da população.
indico ao senhor prefeito para que determine ao setor competente imediatas providências no sentido de efetivar as melhorias em epígrafe. Sala das Sessões, 8 de setembro de 2014, vereador Carlos da Pizzaria. Não havendo mais matéria e não havendo vereadores inscritos no expediente, passaremos para a ordem do dia. Projeto de lei número 25/2014, autores: Chiquinho do PT, Francis Policati, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque, retirado pelos autores. Projeto de lei complementar número 4/2014, autor: Poder Executivo, assunto: Política de coleta seletiva no município de Álvares Machado e da outras providências, em segunda discussão. Projeto de lei 4/2014 em segunda discussão. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Não havendo mais matéria a ser votada, passaremos agora para a explicação pessoal. Inscrito, o vereador Ariel Pontes. Boa noite, senhora presidente, primeiro secretário, segundo secretário, nobres pares, assembleia presente, ouvintes da TV Fato Bruna, internautas. Eu gostaria de fazer apenas uma alusão ao ofício de número 12 de 2014, que foi protocolado por mim junto ao Ministério Público, em Presidente Prudente, pedindo ao senhor promotor André Luiz Felício, promotor que está ligado à área dos direitos ao consumidor, mais uma vez pedindo a ele informações a respeito da audiência pública que eu tenho tanto lutado para que ocorra no nosso município em relação ao atendimento de energia elétrica. Então, deixar registrado nessa casa apenas esse ofício que foi protocolado na data de 4/9 desse corrente mês, portanto. E também gostaria de fazer um agradecimento pelo início do projeto de Street Dance que ocorreu no sábado retrasado e deu continuidade à semana que se passou. Espero que seja, como outros projetos que existem no município, mais um projeto que abrilhante a vida das crianças, que valorize as crianças e famílias, como tantos outros projetos que têm ocorrido no município. Por isso se deve a indicação e o requerimento que eu já fiz para que o projeto seja ampliado, que inclua além do Parque dos Pinheiros, Jardim Panorama e também a área dos bairros Nossa Senhora da Penha, Jardim Horizonte, José Canduce e os demais, São Francisco, aqueles bairros que tem alunos estudando na escola, no Colégio Mário Covas, Escola Municipal Colégio Mário Covas. É só essa a minha colocação. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Inscrito também o vereador Pedrinho do Coral. Senhora presidente, primeiro secretário Chiquinho, senhores vereadores, assembleia presente, telespectadores via internet, TV Foto Bruna, boa noite a todos. Senhora presidente, quero fazer algumas colocações sobre os requerimentos de hoje, algumas indicações também. O requerimento número 379, estive com o engenheiro Jardim da prefeitura, ele fez a seguinte colocação: sobre a galeria de águas pluviais ali no fundo do PSF do Jardim São José, que está em construção, ele disse que vai tomar as providências, mas só que antes de tomar as providências, eles têm que fazer um levantamento lá, inserir projeto, levantamento, para a gente dar andamento na execução das obras, porque senão não tem como executar. Porque é uma obra que
deveria já ter feito há muitos anos atrás, passa prefeito, entra prefeito, e está sendo penalizada a senhora Célia Carrion ali no fundo, tem reclamado muito. Então o engenheiro disse que ia dar início lá, então a gente está falando aqui ao público, para ver se eles tomam uma providência imediata sobre os projetos, porque sem projeto não dá para fazer a execução da obra, né? Fazer o orçamento também. O requerimento 380 também, senhora presidente, a gente já fez algum requerimento anteriores sobre o centro da nossa cidade. A população tem nos cobrado muito sobre a iluminação pública do centro aí da Avenida das Américas, Fernando Costa. Inclusive, não sei se vocês têm percebido, agora sexta-feira que foi o desfile 7 de setembro, a gente tem anotado, a rua é muito escura, está necessitando urgente ser colocado umas lâmpadas com qualidade, que hoje o consumo de energia se torna menor, né? A tecnologia nova com essas lâmpadas de LED, né? LEDs, que vai dar uma melhoria com uma qualidade melhor. Inclusive essas lâmpadas não vai ficar perdidas, eles podem fazer a substituição, a troca, e pode ser aproveitado, inclusive lá no Jardim Cobral, lá do balneário, que eu estive lá no começo do ano fazendo uma visita, e lá as ruas se tornam muito escuras, demais, demais. Está horrível a rua lá. Então, aproveitando essas lâmpadas, podemos colocar lá no Jardim Cobral, porque o pessoal lá está na escuridão. Necessita, porque é uma segurança maior, né? Então, também é uma reivindicação da população também, que está nos solicitando. Eu quero fazer uma colocação também da indicação 282, ali na rua Fernando Costa, com o cruzamento com a rua Monsenhor Nakamura também. Ali é um fluxo de muito veículos, carro, né, constante, porque é o centro da cidade, com a passagem dos pedestres, né, com as crianças também. A gente tem anotado muito isso daí, eles têm cobrado a gente, que ali precisa fazer uma sinalização adequada para pedestre, né. Se fosse possível, podia fazer uma elevação ali, elevatória, né, ou senão uma pintura de faixa, né, para ver se os condutores respeitam um pouco ali, que ali é um risco muito grande também. A indicação também, a indicação número 283, a gente tem anotado muito, quando a gente anda muito ali na zona rural, né, a gente tem andado junto, a gente tem percebido as pontes com as vigotas levantadas, né, correndo o risco de um acidente, né, todo levantado as vigas, e tem ponto também que ali pode ser substituído por linha de tubos, né, que aí minimiza a situação e não vai dar mais reparo, até economiza mais, né. Então, pedimos ao senhor prefeito que o setor de obra faça um levantamento para fazer uma programação para ver se executa também essas linhas de tubo, onde seriam os pontos ideal, né, onde não tem muito escoamento de águas pluviais. E a indicação também 284, ali no Jardim Bela Vista, né, está muito crítico, muito problemática aquela rua Chavantes ali, já não tem mais nem condições, tampa buraco. A gente tem passado muito lá, a gente está vendo que a rua está péssima também. Está precisando um cuidado ali, para ver se o senhor prefeito também entra com aditivo, para ver se recapia aquele pedaço de rua ali, que é curta também, tá? E também eu quero deixar uma colocação agora sobre o recapeamento, que foi uma conquista no início do ano passado, né? Daquelas 4 ruas, no valor de R$ 281.700, que foram recapeadas ali, a rua Fernando Costa, a Manuel Francisco de Oliveira, a 15 de novembro e a Olavo Bilac, que se encerrou hoje à tarde. E a empresa Noroeste, parece que é a empresa Noroeste, ela tem um outro compromisso com a prefeitura do município de Caiuá. Eu conversei com o engenheiro Jardim e ele me colocou a seguinte maneira, que a empresa está indo para Caiuá, mas lógico, ela voltaria para fazer aquelas 3 ruas de aditivo também, que o senhor prefeito fez um acordo com nós também, para recapear a rua lá do Jardim São José, lá a rua Santo Antônio, do bairro Jardim São José, que está precária também. Ele já deu a ordem do aditivo para inserir essa rua também. E segundo o engenheiro Jardim, diz que a rua também, Arthur Buigs, ali da delegacia, também está inclusa, e mais a rua Marcílio Dias. Assim que eles retornar, voltar, então eles já estão providenciando o aditivo, né? Está passando a planilha, né? Para ser calculado, né? O orçamento, que ele vai fazer essas 3 ruas também. Ele já deu a palavra também que vai fazer. Então, a gente agradece muito o prefeito também pela atenção que ele tem nos dado, né? E a gente está aqui para trabalhar em parceria, né? E estamos aí na luta, batalhando. Eu também estive a semana passada lá na CDHU, junto ao diretor,
senhor Mauro Villanova, né, que a senhora ficou de ir, mas a senhora não deu para ir naquele dia. A senhora ia fazer a colocação lá de outras informações da população, né, que é a outra pauta, né, que ficou para a senhora ver também. E o assunto da minha pauta é sobre os muros de arrimos das casinhas de CDHU. As pessoas me têm cobrado constantemente, os moradores, e o senhor Mauro Villanova fez a seguinte colocação, que com a construção das casinhas na época, não estava inserido no contrato. Então é para a gente fazer uma parceria com o prefeito, conversar com o prefeito, ver que maneira a gente vai buscar esses recursos, ou pelo PEN, ou os mutuários fazer uma parceria com a prefeitura, como que fica mão de obra, o material. Então está também nesse andamento para a gente resolver essa situação dos muros de arrimo, que é prioritário mesmo ser feito. Então vamos aguardar passar esse pleito eleitoral para a gente dar início, encaminhamento, se precisar fazer os projetos, para a gente ver o custo, e a gente vai em São Paulo lutar, buscar, ver, para fazer essa colocação, essa melhoria lá para eles também, que é um ponto crítico. Tem que ser feito os muros de arrimo, né? E meu muito obrigado, boa noite a todos. Gostaria também de me reportar aos requerimentos que nós apresentamos nessa noite. A nossa preocupação em relação a vagas de creche. Todos nós, vereadores, temos sido constantemente abordados por mães que necessitam de vaga na creche para seus filhos. Há mulheres que não estão trabalhando porque não têm com quem deixar a sua criança. Há outras que estão trabalhando, preocupadas, porque seus filhos, dia está na avó, outro na tia, outro está com um amigo. Todos nós sabemos que creche não é assistencialismo, mas creche é educação e direito de toda criança. Nós, em maio de 2013, foi feito, na época do Juliano, foi assinado um TAC em relação a vagas de creche no município de Álvares Machado, que deveria ser cumprido até julho do ano passado. Não sei o que aconteceu com esse TAC, porque o número de vagas não foram aumentados. E nós temos aí uma creche que está há mais de 3 anos com sua construção e ainda não foi concluída. Pela segunda vez, essa creche parou no Jardim Primavera. E além de nós estarmos precisando de vaga com a creche parada na sua construção, também temos o problema de pessoas que estão utilizando este prédio público para usar drogas e se prostituir. O vereador Chiquinho apresentou um projeto de lei no ano passado de colocar tapumes, e essa lei também não tem sido cumprida no nosso município. Então esse requerimento é a nossa preocupação em relação às vagas, o que está sendo feito e o porquê da demora da conclusão desta obra. Mesma coisa é em relação a Coronel Goulart. A obra de Coronel Goulart já foi concluída já tem um certo tempo. Quando nós iniciamos e assumimos a prefeitura o ano passado, nós demos início à obra, está lá. Por que ainda não foi inaugurada? As crianças estão numa casa pequena, com tenda, e um prédio aí, não sabemos por quê. O que está acontecendo que não está sendo liberado essas obras, principalmente em relação à creche, que é tão necessário no nosso município. Nós também fizemos um requerimento à Sabesp, solicitando quais as providências que ela tem tomado. Todos nós sabemos da escassez da água que tem atingido todo o nosso estado de São Paulo. O lençol freático já diminuiu, e alguns especialistas dizem que vai se demorar anos para que ele retome ao volume que ele era antes. Nós tivemos aí garoa, pode-se dizer, no domingo, não foi nem chuva, não podemos considerar aquilo como chuva. Estamos aí numa estiagem muito grande, uma seca. E o que a Sabesp de Álvares Machado tem feito para que, se não chova, caso não chova nos próximos meses, o que ela tem feito para que não falte água no nosso município? É isso que nós queremos saber, para não acontecer como tem acontecido em grandes centros, como São Paulo, que as pessoas chegam no trabalho e não tem nem como se banhar, e se não tiver ali água guardada, nem para fazer alimentos, cozinhar, elas têm água. Então, o que a Sabesp tem feito no nosso município? Também nós fizemos um requerimento, há mais ou menos uns 90 dias, nós estivemos na Chácara Cobral, na Arthur Buigs,
na época, e o prefeito se comprometeu em jogar um cascalho na rua principal, ali do Irata, e até hoje esse cascalho ainda não foi jogado. Então houve um compromisso com o prefeito, do prefeito com a presidente de bairro, conosco, e ainda não aconteceu esse cumprimento dessa promessa. Então nós queremos saber quando é que serão cascalhados. O que ficou-se comprometido da semana subsequente, até hoje não aconteceu. Também apresentamos para o prefeito um orçamento da iluminação ligando a Chácaras Cobral com a Júlio Budischi, fica em R$18 mil. Eu gostaria que cada um se colocasse no lugar dos moradores e principalmente das mães e dos pais que têm suas filhas que descem de um ônibus escolar e fazem aquele trajeto a pé num ermo escuro e com mato. R$18 mil, uma prefeitura de 4 milhões de arrecadação mensal, não é nada. Eu sei que precisa-se de prioridades, mas ali é questão de segurança. Iluminação não é nada supérfluo, é segurança. Segurança dos moradores, principalmente porque é a entrada do bairro, de uma rodovia, onde muitas mulheres passam, tanto de quem vem trabalhar, quanto quem está vindo da faculdade. Então a gente solicita ao prefeito que olhe com carinho, que olhe com amor. É apenas R$18 mil para colocar iluminação em toda a entrada das Chácaras Cobral. Não vamos deixar acontecer uma tragédia para depois implantar. Também fizemos um requerimento solicitando o reenvio do projeto e da planilha de custo atualizada às obras da pavimentação do Jardim Horizonte. O ano passado nós solicitamos, ficava em 480 mil aproximadamente, para se recapear todas as ruas do Jardim Horizonte. Houve um compromisso do prefeito conosco, de que nesse ano ele estaria fazendo o recape. Ainda não aconteceu e nós gostaríamos dessa planilha atualizada para que nós possamos então buscar recursos para que aconteça esse recapeamento. Em relação à moção de aplausos ao padre Fernando, a gente tem um orgulho muito grande de ter um padre como o padre Jurandir e como o padre Fernando no nosso município. O Parque dos Pinheiros tem sido reconhecido não apenas na nossa região, mas em todo o estado e até mesmo no Brasil, por causa deste padre, do padre Fernando, através do seu site, através do seu carisma, através das missas. Hoje, quando se fala no Parque dos Pinheiros, as pessoas já veem um povo de fé, um lugar onde a pessoa pode ir, se abastecer e sair dali com o coração repleto, cheio de paz. Quantos casamentos têm sido refeitos, quantas vidas são refeitas através do testemunho, através do trabalho que esse padre tem feito, incansável. Ele para um trabalho e já começa outro. Porque enquanto o homem não tiver realmente o seu coração em paz com Deus, nós não conseguiremos evoluir. Então, parabéns aí ao padre Fernando, que tem se dedicado e tem transformado toda uma comunidade. Não havendo mais inscritos, essa presidência, sob a proteção de Deus, declara encerrada a sessão e comunica que a próxima acontecerá no dia 15 de setembro de 2014. Fiquemos todos com Deus e que Deus nos acompanhe.